Olá, tudo bem? Com toda essa discussão aí acerca do período do Enem, da data do Enem, se vai ser em dezembro, em janeiro, em maio, eu trouxe aqui um convidado que vai responder a gente aqui algumas perguntas, da opinião dele sobre isso. Olá, tudo bem, professor Ricardo? Olá, muito bom estar aqui com vocês, sem dúvida nenhuma. Eu queria saber o que o professor Ricardo acha sobre o adiamento da data do Enem. Influencia em alguma coisa, mexe em alguma coisa na programação de estudos? Bem, eu acho o seguinte, que independente da data do Enem, a gente tem que continuar estudando. Não tem que ficar preocupado se vai ser em dezembro, se vai ser em janeiro, se vai ser em maio. Vamos sempre pensar que o tempo é o menor tempo possível. Produzir o máximo possível, assistir às aulas, manter atenção nessas aulas incríveis, né, desses professores do TV Enem, e se preparar para qualquer hora, sempre pensando no seguinte, que o Enem é amanhã. Se a gente pensar nisso, a gente, né, sem estresse, claro, mas se pensar assim, a gente vai com certeza alcançar o resultado que a gente tanto deseja. Olha aí, eu concordo com o professor. Acho que, independente de qualquer coisa, foco no estudo, atenção e, principalmente, TV Enem. Vamos em frente. Obrigado, professor. Boa aula para vocês. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Professor Raimundo Poeta, estou chegando aqui para trabalhar com vocês linguagens, a língua portuguesa, a última flor do Lácio em Couto e Bela. Então, vamos hoje trabalhar com o assunto intertextualidade. E para a gente começar, vamos fazer uma pequena noção do que seria intertextualidade. Quando falamos a palavra intertextualidade, duas coisas vão chamar a atenção da gente. O prefixo inter e o radical textualidade. Ora, se eu penso na palavra textualidade, eu automaticamente associo a palavra texto. Meus filhos, meus amores, se eu entendo que intertextualidade tem relação com o texto, que intertextualidade é relação intertexto. Então, olhem na tela qual é a definição que podemos conceber sobre intertextualidade. Nada mais é do que quando um texto faz referência a outro, seja de forma implícita ou explícita. Ou seja, nós vamos ter uma intertextualidade, seja ela evidente no texto ou ela esteja subentendida no texto. Ela pode estar clara, muito evidente, como ela pode estar ali, suspeita. E nós vamos ver aqui alguns exemplos em cima disso aí. Mas antes, eu queria primeiro mostrar uma coisinha para vocês aqui. Sabe o que é isso aqui, galera? É um disco de vinil. Mas esse não é um disco qualquer. Este aqui é o disco Tropicalia ou Panis et Circenses, que é considerado o disco manifesto da Tropicalia, ou seja, o disco que foi responsável pela defesa dos ideais da Tropicalia. Mas eu peguei este gancho aqui para a gente analisar o próprio título do disco, Tropicalia ou Panis et Circenses. Caso vocês não saibam, Panis et Circenses é uma referência que existia lá em Roma à ideia do pão e circo. Lá no início da aula eu falei a última flor do Lácio. Vocês devem saber que isso é uma referência ao poeta parnasiano Olavo Bilac. Aí você vai me perguntar, por que eu estou trazendo agora a Tropicalia? Porque eu tinha a ideia de quê? De fundir os elementos da cultura brasileira com elementos de cultura estrangeira diversas, porque eles acreditavam que nossa cultura era uma verdadeira fusão de ideias, de conjunturas, e que nós poderíamos nos apropriar desse princípio. Aí você vai me perguntar, onde é que está a intertextualidade aí? Que você, a ideia do Panis et Circenses, você automaticamente vai fazer uma menção a quem? A língua latina. E o português é a última flor do Lácio, é a última língua neolatina, mas os tropicalistas foram além. Anos depois, Caetano Veloso escreve uma belíssima canção chamada Língua, em que ele diz assim, flor do Lácio, sambódromo, luz a América Latina em pó.
o que quer, o que pode essa língua. Ele vai fazer uma referência a dizer o quê? A nossa pluralidade da língua portuguesa, essa referência múltipla que é a língua portuguesa. Ó, ele pegou um texto que era uma expressão latina, panis et circenses, apropriou-se disso para fazer uma referência dentro da sua obra Tropicália, e não obstante a isso, ele ainda fez uma referência, ó, uma paráfrase, que é o quê? Uma referência construtiva a um texto do passado, o texto do Olavo Bilac, para fazer a construção do seu texto atual, que é a Canção Língua. Olha que bacana, gente, que legal, que lindo, que beleza. Isso é você analisar uma intertextualidade. A gente vai ver aqui agora alguns exemplos, porque não é só a paráfrase que existe. Nós temos outros tipos também de intertextualidades. Por exemplo, nós temos a paródia, que é uma subversão do texto em um caráter cômico, irônico, ou seja, você atribui ao texto um caráter divertido, ridículo, crítico, né? Nós temos também a alusão, que é uma referência simbólica de um texto a outro, ou seja, é quando o autor pega o elemento que está presente dentro de um texto e utiliza para poder, a partir daquilo ali, criar sua própria obra. Nós temos também a citação. A citação é quando um autor cita um outro, né, para fazer a sua obra, para criar a sua obra. E nós temos também o pastiche. O pastiche é uma espécie de imitação artística, ou seja, é meio que o autor se apropriar das características de um outro autor e, em cima disso, criar uma obra que, de um modo ou de outro, homenageia esse estilo. Então, vamos pegar aqui alguns exemplozinhos para a gente analisar. Para começar, eu queria colocar na tela aí uma música muito bacana, gravada em 1976 por um rapaz chamado Antônio Carlos Belchior. O nome dessa música é Apenas um Rapaz Latino-Americano. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção no rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Aí você vai se perguntar, como é que eu tenho uma relação intertextual aí? Ele fala assim, ó: mas trago de cabeça uma canção no rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Olha que ele faz o que aí? Ele pega e fala que ele vai citar um determinado compositor que citava uma determinada frase. Tudo é divino, tudo é maravilhoso. Nesse caso aí, nós temos uma citação a uma obra de Caetano Veloso e Gilberto Gil chamada Divino Maravilhoso, que foi gravada neste disco de Gal Costa, de 1969. Um detalhe interessante é que, por que ele faz a referência a essa obra? Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Dentro daquela atmosfera cheia de problemas, de transtornos, de coisas ruins, nós precisamos, acima de qualquer coisa, aprender o quê? Que tudo é divino, maravilhoso. Ou seja, uma forma de dizer que somos capazes de superar tudo aquilo ali. Divino, maravilhoso. Ou seja, não é pensar pelo lado ruim, pensar pelo lado bom. Quando o Belchior faz a referência a essa citação do antigo compositor baiano, Caetano e Gil, são dois compositores na realidade, é justamente para dizer o quê? Que apesar de ele ser um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco e sem parentes importantes e vindo do interior, ele tem que colocar que apesar de todas essas adversidades, ele é capaz de superá-las, é capaz de vencê-las, e isso é uma característica de quem acredita em si. Acredite em si. Isso é o mais importante. Show de bola? Beleza? Tá tranquilo? Tá favorável? Então é isso aí. Mas não temos só esse tipo de situação. Podemos também ter o caso de um autor ser homenageado pela construção da sua obra. O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom. Esta é uma canção do Djavan chamada Sina. E a construção dessa música é meio que pegar o estilo de composição de Caetano Veloso, por isso que ele faz a referência ao tal do caetanear. Ele pega uma espécie de imitação do estilo de Caetano Veloso, mas cria uma obra genuinamente sua. Isso, gente, é um pastiche, ou seja, ele pega esse modelo artístico do Caetano Veloso para construir assim a sua própria obra. Gente, língua portuguesa é maravilhoso, língua portuguesa é lindo demais. Se você presta atenção, não tem como errar. E se você não erra, obviamente a alegria virá.
Que alegria é essa? O resultado que aparecerá. Vocês já ouviram falar da Mona Lisa? Você já se perguntou por que o quadro é tão famoso? A gente sabe que a Mona Lisa é uma figura ímpar na sua construção artística. A ideia da perfeição das formas e tudo mais. Por ser uma obra artística, ela pode ser tomada como uma referência para uma construção? Claro que pode. E na história da música, na história da literatura, vários artistas utilizaram referência à Mona Lisa. Um próximo da gente, já que a gente falou de Djavan e ele é muito parecido em seus estilos, é o Jorge Vercillo, que escreveu uma música que ele diz o seguinte: paralisa com seu olhar, Mona Lisa, seu quase rir ilumina tudo ao redor minha vida. Ai de mim, me conduza junto a você ou me usa pro seu prazer, me fascina, deusa com ar de menina. Olha quanta referência bacana a gente tem aí. Primeiro porque Mona Lisa, a gente sabe que o sorriso dela é um riso impreciso, né? Um quase riso, porque você não sabe dizer que riso é aquele, se é um riso irônico, se é um riso de felicidade, se é um riso triste. E por outro lado, você também tem aí uma referência bem legal, que é no sentido do olhar. Ó, paralisa com seu olhar, Mona Lisa. Eu não sei se vocês sabem, mas o olhar de Mona Lisa, ele hipnotiza. O olhar de Mona Lisa, ele deixa as pessoas assim, ó, seguindo. Para onde você vai, parece que o olhar está te acompanhando. É algo assim até assustador, né? Diferente, estranho. Ele está utilizando essa referência da obra para poder colocar dentro da construção do seu texto. Ele está utilizando uma estilização, né? A ideia da figura da deusa idealizada, a ideia do sorriso, a ideia do olhar. Vamos continuar falando da Mona Lisa. Você tem aqui a Mona Lisa e tem também essa propaganda. Essa propaganda, ela faz uma referência ao quê? A ideia justamente do quê? Da Mona Lisa. O que que acontece? Ele utiliza a representação da Mona Lisa, mas faz de uma forma o quê? Irônica. E é uma forma assim debochada. Essa forma debochada, essa forma cômica, essa forma irônica é uma paródia, ou seja, ele parodiou o quadro da Mona Lisa, né, para poder fazer essa referência. Isso é comum, a Mona Lisa várias vezes ela é parodiada com personagens de quadrinhos, é parodiada em capas de disco. Paródia tem esse objetivo, pega uma obra e parodia esse estilo, parodia o conteúdo da obra, né? A gente conhece aí vários exemplos de filmes que são paródias. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Eu quero que vocês, acima de tudo, continuem os seus estudos, insistam, a gente se vê por aí, tá certo? Um forte abraço e até lá. Tchau! Olá, fera Enem, aqui é professor de Edson, direto para a TV Enem. A discussão que a gente traz hoje para dentro da sua casa é nada mais, nada menos do que a mineração, o ciclo da mineração no Brasil. Primeiro eu tenho que entender, eu tenho que compreender que o ouro sempre foi a maior cobiça do Estado português. Dentro de uma estrutura chamada mercantilismo, onde o metalismo, a riqueza de uma nação, era medida pelo acúmulo de ouro e prata, o ouro era sempre a grande cobiça, sempre foi a grande cobiça do Estado português. Nos primeiros anos das primeiras décadas não foi encontrado ouro, o que deu inclusive um certo desânimo econômico do Estado português em relação ao Brasil. A gente fala da mineração e faça exatamente esse recorte quando nós temos a crise da cana-de-açúcar. E aí, diante da crise da cana-de-açúcar, o Estado português, Portugal, a coroa, necessitava de um outro produto, de uma outra atividade que lhe desse sustentação. E aí nós teremos várias expedições em direção ao interior em busca de riquezas. A essa expedição nós vamos dar o nome de bandeirismo. Os bandeirantes. Tínhamos basicamente 3 tipos de bandeirismo. O bandeirismo apresador, o bandeirismo prospector e o bandeirismo de contrato. O bandeirismo apresador era aquele que capturava índios. O bandeirismo de contrato, o sertanismo de contrato, era aquele que, em busca de escravos fugitivos. E temos o bandeirismo prospector, que era exatamente aquele que ia em busca de ouro. E esse ouro foi encontrado. A descoberta de ouro no Brasil vai trazer uma nova estrutura, um novo panorama. Comparando a cana-de-açúcar com a mineração vai trazer uma sociedade urbana, vai trazer uma sociedade com uma sensação de mobilidade social, vai trazer a mudança da capital ratificada pelo primeiro-ministro do rei português, Marquês de Pombal, para o Rio de Janeiro.
Nós temos a mudança da dinâmica, um certo mercado interno, uma mão de obra que predomina escrava, mas também ao aumento do trabalho livre, ao aumento do comércio, há uma outra dinâmica. A descoberta de ouro no Brasil vai trazer uma grande preocupação do Estado português, principalmente em perder essa grande pedra, essa grande riqueza. Por isso, o Estado português vai criar a chamada Intendência das Minas. A Intendência das Minas era o órgão máximo que tinha função judicial, tributária e administrativa. Todas as questões relacionadas ao ouro passaria pela Intendência das Minas, que tinha seus militares, que eram os dragões reais. A descoberta de ouro no Brasil, eu tenho que avisar a Intendência das Minas. A Intendência das Minas ia até a região, que nós vamos chamar de Data, demarcava essa área. E só assim o bandeirante, o minerador, poderia dar início ao processo de exploração do ouro. Iniciando o processo de exploração do ouro, a dinâmica do ouro, a febre do ouro, cuja população na região das Minas Gerais cresceu de forma assustadora, monstruosa, devido ao poder aquisitivo, devido ao brilho e à cobiça que o ouro traz. Quando a Intendência das Minas autorizava, pode garimpar, e era iniciado o garimpo. Ao descobrir o ouro, o primeiro grande imposto que o bandeirante, que o minerador deveria pagar era o quinto, 20% de todo o ouro encontrado. 20% de todo o ouro encontrado deveria ser pago ao Estado português. Era o chamado quinto. Imposto proporcional descobre-paga, descobre-paga. Além desse imposto, tínhamos um outro imposto, que era a finta. A finta correspondia a 30 arrobas de ouro da região mineradora, 450 quilos. Além desses dois impostos, podemos acrescentar ainda a captação. 17 gramas de ouro por escravo ou pessoa que estivesse na região mineradora chamada de data. Esses eram os 3 principais impostos que a coroa portuguesa cobrava. Por que tanto imposto, de Edson? Primeiro, para sustentar uma corte. Segundo, porque o Estado português ele devia aos ingleses, devido a um tratado assinado no ano de 1703, chamado Tratado de Methuen, que era o Tratado de Panos e Vinhos. Nesse tratado, Portugal vendia seu vinho para a Inglaterra, a Inglaterra vendia seu pano para Portugal. Nesse vai e vem de tecido e vinho, Portugal comprava mais tecido e vendia menos vinho, tinha um déficit e esse déficit era pago com o ouro brasileiro. Por isso que tem uma frasezinha que diz: o ouro deixou buracos do Brasil, deixou igrejas em Portugal e deixou fábricas na Inglaterra. Então a pressão do governo português em torno dos impostos para que pudesse arcar com toda a sua estrutura econômica, financeira, fez com que o contrabando fosse enorme. O contrabando era enorme em relação ao ouro. E aí a coroa portuguesa, para evitar o contrabando, criou as chamadas casas de fundição. Agora, todo ouro encontrado deveria ser levado às casas de fundição. Lá retirava-se um quinto, transformava em barras, gravava o selo real, era o chamado ouro quintado. E dessa maneira o ouro poderia circular livremente no território brasileiro. Esse foi um dos mecanismos criados pelo Estado português para poder evitar o contrabando. Mas esse ouro ele vai se esgotar rapidamente, fera Enem. Esse ouro se esgota rapidamente e quando ele se esgota, e aí? O Estado português endividado, a coroa portuguesa basicamente com 2 posturas, evitar o contrabando e arrecadar impostos. O que acontece? Com a queda da arrecadação tributária, a coroa portuguesa, e essa crise, essa queda da arrecadação tributária se dá por vários fatores: o próprio contrabando, a exploração predatória, a falta de técnicas, a falta de recursos, levou ao esgotamento rápido da mineração. E aí a coroa portuguesa, ao invés de reduzir os impostos, aumenta, criando o chamado, que vocês devem estar esperando eu falar por ele, que era o chamado derrama, que era a cobrança dos quintos atrasados. Os quintos atrasados eram o derrama. Ou seja, agora você deveria pagar uma quantidade determinada pela coroa, que seria no total 100
arrobas de ouro, ou seja, 1.500 quilos de ouro, deveria sair da região mineradora. Isso provocou, inclusive, revoltas, que, aliás, nós temos várias, que no decorrer das aulas nós vamos falar. E aí uma delas será a Inconfidência Mineira, que acontece diante da crise da mineração. Portanto, estudar mineração é estudar os contextos. Estudar mineração é estudar as transformações, o impacto que a mineração provocou no Brasil. É estudar a grande questão tributária que nós falamos aqui para vocês, principalmente o quinto e o derrama, e compreender que durante esse período nós temos uma série de revoltas que marcam a história do Brasil. A exemplo, a Guerra dos Emboabas, a Revolta de Vila Rica e a Inconfidência Mineira, que elas serão um grande rejunto social de contestação que nós teremos dentro do ciclo, ou dentro da estrutura, ou da época mineradora do Brasil. Então, é interessante que a gente analise todos esses contextos para que a gente se dê bem no Enem. Esse foi o professor de Edson. Até a próxima. Valeu! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marília Carvalho e hoje vou dar uma dica de cinema para vocês que fala sobre biologia, química e física. Massa, né? O nome do filme é Aniquilação. Ele conta a história de uma bióloga que é convidada a entrar numa área onde caiu um meteoro. E se criou uma bolha, que chama-se o brilho, e coisas inesperadas acontecem lá dentro. E querem, as pessoas, o Estado, os militares, querem descobrir o que está acontecendo lá. Ela é convidada, junto com mais outras 4 mulheres, a descobrir o que está acontecendo lá. Quando elas entram, tem uma biosfera, espero estar falando a palavra certa, com mutações genéticas, uma natureza completamente modificada. E aí elas vão descobrindo que mutações estão acontecendo lá. Então a gravidade não age da forma como a gente está acostumada, o tempo passa diferente. Tem um jacaré que ele tem dente de tubarão, então a gente já pensa em quê? Mutação, em darwinismo, porque os seres que estão se acostumando, estão se adaptando, eles conseguem viver naquela atmosfera. Transmissão de informações genéticas, já que um tubarão se junta com um jacaré e vira um novo ser. Eles questionam também questões sobre religião e ciência. Aquilo é uma questão religiosa ou é uma questão científica? E uma coisa que me tocou muito é que eles falam sobre a autodestruição, que o próprio envelhecimento do corpo é um erro genético. Enfim, tem muita coisa interessante para você questionar e até para você pensar em coisas psicológicas sobre o filme, e tenho certeza que vai te ajudar bastante a responder aquelas questões naquele dia especial que é o Enem. Um beijo e até a próxima dica! Olá, amiguinhos! Tudo bem? Bom, hoje eu tenho muita coisa para dizer. Então vamos direto ao ponto, portanto foca na aula. O nosso bate-papo hoje, Reino Animalia. Os animais surgiram a partir de uma organização colonial, de um grupo de organismos flagelados, chamados de coanoflagelados. E que eram coanoflagelados? Eram protozoários, tá? Essa organização colonial tornou-se tão dependente uma da outra, que agora a colônia se tornou um organismo só. E esse organismo deu origem aos animais. Qual é a prova que nós temos disso? Quando nós olhamos lá para os poríferas, as esponjas, Bob Esponja, ele apresenta um grupo de células especializadas na captura de alimentos chamado de coanócito, tá? Que tem um aspecto igualzinho aos coanoflagelados. Uma coisa interessante é que os animais são multicelulares, as suas células são eucarióticas, núcleo com DNA dentro dele, uma diversidade de organelas. Além disso, essa célula não apresenta parede celular, como nos fungos, como nas bactérias, como nos vegetais. Além disso, esse organismo não realiza a conversão de energia, que é a fotossíntese. Por que não faz isso? Porque ele não apresenta cloroplasto. E aí, Wellen, o que eu tenho que saber mais? Aqui no Reino Animalia existe uma característica chamada de simetria, que é quando você corta o animal, tá? Você pode cortar ele em múltiplos pedaços iguais ou em 2 pedaços iguais. Quando a gente fala em 2 pedaços, simetria bilateral, e em múltiplos pedaços, simetria radial. E por que é importante saber disso? Porque quando a gente sabe o tipo de simetria, eu sei o hábito de vida.
Por exemplo, animais que têm simetria radial, eles são basicamente sésseis ou apresentam muito pouca capacidade locomotora. Já os organismos que apresentam simetria bilateral, como nós, ó, o que acontece? Nós temos a capacidade de locomoção. Nós se locomovemos no ambiente, tá? Nós nos locomovemos no ambiente. Então isso é importante, tá? Saber. Mas quem são os grupos de animais? Bom, são 9. Vamos contar? Porífera, quinidário, platelminto, nematelminto, molusca, anélida, artrópoda, equinodermas e cordados. Bom, eu vou ter que saber todos esses 9, sim. Mas na verdade são 30, mas são mais esses 9. O que eu tenho que saber de cada um? Características básicas. Como assim as características básicas que eu preciso saber de cada grupo de organismo desse? Bom, essas características são muito importantes para a gente entender muita coisa sobre o reino animal. Quando a gente olha, por exemplo, para os poríferas são as esponjas, são os organismos basais. Eles não apresentam simetria, são sésseis. E por que são chamados de animais? Porque eles apresentam algumas características presentes em todos os organismos animais, que é, por exemplo, tecido epitelial, tecido conjuntivo. Mas esse organismo, ele não tem sistema nervoso, não tem sistema digestório, não tem sistema respiratório, não tem nada. Sabe por quê? Porque ele não sofre um evento chamado de gastrulação na sua fase embrionária. É a gastrulação que vai fazer, que vai realizar o aparecimento dos tecidos embrionários, que vão dar origem ao tecido nervoso, tecido cardíaco, digestório, que vai futuramente dar origem a órgãos e sistemas. Mas quando a gente já olha para os quinidários, que são as águas-vivas, os corais, esse grupo é chamado de diblástico, porque a sua gastrulação, ó, já apresenta a gastrulação. A gastrulação nele origina 2 tecidos, que é a endoderme, que é o interno, e a ectoderme, que é o externo. Esses 2 tecidos favorecem o aparecimento de um sistema nervoso primitivo, um sistema muscular primitivo e um sistema digestório primitivo. Nesse caso, incompleto, porque tem apenas uma boca. Uma saída que funciona como boquianos. Mas, passando pelos quinidários, a gente vai ter agora um grupo chamado de bilatéria. O que é bilatéria? Simetria bilateral. E é um grupo triblástico, ou seja, todos os grupos agora apresentam pelo menos 3 floreiros embrionários, que são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Começando pelos platelmintos. E platelminto tem 3 grupinhos aqui que são bem interessantes. Os tubelária, que são as planárias, que são de vida livre. Os trimátodas, que é importante você saber que é o causador da extossomose, que é aquele verme chamado Schistossoma massoni, tá? E os cestodas. Quem são os cestodas? A tênia. A tênia sório, típica do porco, que apresenta um ganchinho, e a tênia saginata, que é a do boi. É bom analisar esses 2 parasitas porque eles caem bastante nas provas, ok? Passando pelos platelmintos, que são os platelmintos, um detalhe, eles são conhecidos como vermes achatados dorsoventralmente, porque apesar de ser triblástico, apesar de ter mesoderme, não apresenta uma cavidade chamada de celoma, que é uma cavidade que vai comportar os órgãos internos. Os platelmintos não têm. Já os nematelmintos, que é a lombriga, por exemplo, já apresentam uma cavidade. Mas essa cavidade ainda não é chamada de celoma, é chamada de pseudoceloma, porque apesar da cavidade estar presente, ela não é revestida por mesoderme. Quando a gente passa pelos nematelmintos, chegamos aqui aos moluscas. Quem são os moluscas? São aqueles que apresentam concha, tá? Por exemplo, ó, bivalve, as ostras, os caramujos e caracols, que são os gastrópodas, e os cefalópodas, que são polvos e lulas, que tem um sistema nervoso tão complexo como o nosso. Estudar as lulas é algo simplesmente fascinante, tá? Passando pelos moluscos, chegamos aqui aos anélidas. E aí a gente vai falar aqui, sabe de quem? Da minhoca e de um bichinho que é um parasita, mas ele está sendo utilizado para fins medicinais, que é a aqueta chamada de sanguessuga, Airudus medicinalis, tá? É utilizada para fim terapêutico, olha que legal, bem interessante, né? E aí quando a gente passa os anélidas, a gente chega no grupo de maior biodiversidade dentro do reino animália. São 1.200.000 espécies, 900.000 só de insetos. Eu estou falando dos artrópodas. E o que é que justifica tamanho sucesso evolutivo dos artrópodas, Wellen?
Bom, os artrópodas apresentam uma armadura chamada um exoesqueleto, que é uma armadura quitinosa. E essa quitina, ela protege esse animal. Tanto é que para ele crescer, ele abandona o exoesqueleto e cresce, que é o fenômeno da ecdise. E o que é legal é que os artrópodas apresentam crescimento assim, ó, em escadinha. Quando você vê um animal na prova, um crescimento em escadinha, vá por mim, é uma artrópoda. Pode ser um inseto, pode ser um aracnídeo, que é uma aranha, um carrapato, um escorpião, pode ser uma lacraia, tá? Pode ser um caranguejo, um camarão, porque todos eles são artrópodas. E aí, ó, quando a gente passa pelos artrópodas, a gente chega nos equinodermas. Qual é o detalhe? Os organismos que eu falei até aqui, que foram molusca, anélida, artrópoda, nematelminto, desculpe que eu não citei, esses organismos são conhecidos como protostômios. Tá? A sua gastrulação origina primeiro a boca. Quando a gente vai falar agora de equinodermas e cordados, esses organismos são deuterostomados, ou seja, a sua gastrulação origina primeiro o ânus. E quando a gente fala dos equinodermas, a gente vai falar de quem? Da estrela do mar, pepino do mar, tá? O ouriço. Apresentam simetria secundária pentarradial, você consegue dividir ele em 5 partes iguaizinhas. Olha a estrela. E por fim, chegamos ao nosso grupo, que são os cordados, tá? São cordados porque nós apresentamos notocorda, que é um bastão conjuntivo denso, que em nós vai dar origem à coluna vertebral. Nós vertebrados apresentamos uma caixa craniana, tá? Nós somos craniatas, tá? O nosso cordão nervoso, ele é dorsal. O nosso principal vaso sanguíneo, ele é ventral. Nós estamos aqui aproximadamente há 540 milhões de anos e provavelmente o nosso grupo irmão foi um cefalocordata, que é da família Danfiox. O que justifica isso? A cauda pós-anal, miômero, que é uma musculatura em M, tá? E os arcobranquiais, conhecida como fendas faríngeas. E quem são os vertebrados? Os peixes, que não existem, porque peixe não é um grupo monofilético. A gente tem que levar em consideração a presença de osso, cartilagem e presença da mandíbula para começar a classificar esses grupos. E aí a gente fala dos anfíbios, que é a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, os répteis, que são organismos plenamente adaptados ao ambiente terrestre, tá? Pele keratinizada, ovo megalécido, excreto nitrogenada, diferente da amônia, que nesse caso vai ser o ácido úrico, tá? E chegamos em nós, aves, nas aves, que são organismos endotérmicos, que são descendentes diretos de dinossauro, que apresentam o pescoço e S, e em nós, mamíferos, que tá? Lembrando que aves e mamíferos são endotérmicos, porque tem a temperatura independente do ambiente. Ok, meus amores? Vale a pena estudar muito sobre esse assunto, fazer as questões e não esquecer as dicas que eu te dei aqui, tá? Um beijo! E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver questões de grandeza diretamente, inversamente proporcionais e questões do Enem. Vamos lá? Veja bem, a primeira questão é a seguinte, o Enem 2013 fala assim: para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: 1 parte de cimento para 4 partes de areia e 2 de brita. Para construir um contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira? Bom, a questão 1, então, ó, existe outras formas de fazer, tá? Nós vamos fazer utilizando o conhecimento de grandeza diretamente proporcional. Temos aí 14 metros cúbicos de concreto. E vamos dividir ele diretamente proporcional, tá? Então lembre-se aí que é grandezas diretamente proporcionais, tá? Ao caso em que a gente tem, o 1, 4 e 2. Temos aqui cimento, areia e brita, tá? Então vamos solucionar aqui na forma que já conhecemos. Cimento está para 1, assim como areia está para 4, assim como brita está para 2. E aí vamos fazer o quê? Soma em cima, soma embaixo, né? Então botando na ordem aqui fica A mais B mais C, né? Tá?
Aqui embaixo vai ficar 1 mais 4 mais 2. Sabe que somando em cima A mais B mais C é o valor total, né? Que no caso é o quê? 14 metros cúbicos. 14 metros cúbicos. Então dividido por quê? Pela soma embaixo ali que dá 7, ou seja, vai ser igual a 2, que é a nossa constante de proporcionalidade. E aí teríamos que fazer, na verdade, né? Os 3 casos aqui, esse, que é tudo em igualdade. Mas só vou fazer realmente o que ele pede, que no caso é esse aqui, ó. Tá? Ele só pede isso aqui. Então, com essa lógica, vamos resolver aqui, ó, no passo 2. Vamos fazer, ó, cimento está para 1 igual a 2. Então, na verdade, a parte de cimento aí, ó, vai ser 2 metros cúbicos. Tranquilo? Então você vai lá no gabarito e marca a sua alternativa, que vai ser a letra B, tá? Então marca lá a letra B, é o gabarito dessa questão. Beleza, vamos para a questão 2 aí, do Enem também. A questão 2 fala o seguinte, é do Enem 2013, e fala assim, ó, muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como os batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir de uma relação entre superfície e massa, ou volume do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área, que ele chama de S, de um mamífero é proporcional, no caso é diretamente proporcional, ao quadrado de sua massa m. Isso é equivalente a dizer que para um constante que seja maior que zero, a área S pode ser escrita em função de m por meio de expressão. Se você olhar todo mundo aí, ó, tá o S isolado, e você tem o K e o M no segundo membro da equação, do lado direito. Tá? Então bora montar aí essa expressão. É K ao cubo, né? O S é o cubo e M ao quadrado. Então vamos lá. Ó. A ideia basicamente, inicialmente, é assim. Ó. Temos aqui, ó, S ao cubo é igual a constante, né? Vezes o M ao quadrado. A gente vai fazer alguns lembretezinhos rápidos aqui, ó, na matemática básica. Ó. Quando a gente tem um caso assim, ó, x ao cubo igual a 8, como é que a gente resolve isso? A gente faz x igual a raiz cúbica de 8. Você pode fatorar o 8, pode botar 2 ao cubo, vai cortar o 3, né? Então ficaria, na verdade, ou fatora, ou já escreve assim, se você enxergar, simplifica esse 3 com esse 3 aqui, e vai dar o quê? 2. Tá? Então aqui a mesma coisa, então vai ficar S igual a raiz cúbica, tá? De K vezes M ao quadrado. Existe outra propriedadezinha, tá? Que é o seguinte, ó, raiz de índice N de A vezes B, na radiciação, você pode separar as raízes, ó, raiz de índice N de A vezes raiz de índice N de B. Exemplo disso seria uma coisa assim, ó, raiz quadrada de 16, que a gente sabe que é 4, tá? Vou botar aqui no canto. Posso separar assim, ó, raiz de 4 vezes 4. E aí você separaria raiz de 4 vezes raiz de 4. Eu não botei o índice da raiz de 2 aqui, ó, que não precisa. A gente pode omitir. Então isso aqui ficaria 2 vezes 2, que daria 4, provando que está tudo o quê? Está tudo correto. Tá? Então fazendo isso, eu vou separar isso aqui assim, ó, S é igual a raiz cúbica de K vezes raiz cúbica de M ao quadrado. Aí novamente, vamos aqui no cantinho, tá? Lembrar uma seguinte propriedade, ó. Deixa eu botar aqui embaixo, porque pode ser que você não enxergue. Raiz quadrada de 2 à primeira. Isso é 2 elevado a 1 meio. Ou seja, toda raiz eu posso transformar em um expoente o quê? Fracionário. Esse 1 aqui vem para o expoente da potência, ó. Esse 2 aqui, ó, ele vem para o índice da raiz aqui, ó. Pronto. Tranquilo? Então, vou puxar para cá. Para finalizar então, ó, eu posso escrever assim, ó. Eu posso escrever que o S vai ser igual a K elevado a 1/3 vezes M elevado a 2/3, porque eu peguei esse 1 que estava aqui e dividi com o quê? Vai ser 3 e depois o 2 dividir pelo 3. E aí ficou com essa resposta. E aí vamos lá marcar no gabarito. Então, ó, essa é a resposta. Vamos aqui na prova. E aí seria a alternativa D, né? K 1/3, M 2/3. K 1/3, M 2/3. Letra D, o gabarito dessa questão do Enem. Show? Para fechar a última questão, a terceira. Lembrando que a terceira é do Enem de 2019. As contas são bem parecidas com as contas que eu fiz na aula passada, com exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Por isso eu vou correr um pouquinho mais rápido nas contas, tá bom? Mas você já viu essas contas na aula passada. Bom, para contratar 3 máquinas
que farão reparo de vias rurais de município. A Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinado para contratar o conjunto de 3 máquinas é de 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional, grife aí, à idade de uso da máquina, ou seja, máquina com pouco uso ganha muito, máquina com muito uso, mais idade, ganha menos, tá bom? As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade. Quanto vai receber a empresa que cadastrou a máquina com maior idade, ou seja, com 5? Pô, se ela cadastrou com 5, né, é o maior valor de idade, então vai ser o menor valor monetário que ela vai ganhar na proporção que eu dividi aí, inversamente proporcional, o 31 mil. Vamos lá? Então, o exemplo é parecido, 31, 2, 3 e 5 inverso, que fizemos aula passada, tá? Então, vamos aqui colocar o exemplo. Então, 31 mil reais, tá? Dividido aí para 3 grandezas aqui, né? Inversamente proporcionais a 2, 3 e 5, tá? Lembrando aí que esse modelo de questão é o que? Grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, sabendo disso, vamos lá. Aqui vai ser o X, tá? Aqui vai ser o Y e aqui vai ser o Z. Lembrando que maior idade, então me interessa esse aqui, ó. Esse aqui que eu preciso calcular. Show de bola. Então, passo número 1, vamos lá. X está para 1/2, porque é inverso, tá? Assim como o Y está para 1/3. Assim como o Z está para 1/5. Soma em cima. X mais Y mais Z. Soma embaixo. 1/2 mais 1/3 mais 1/5. Tá? Deixa eu puxar para cá. Somou. X mais Y mais Z é quanto? 31 mil. Ó, 31 mil. Embaixo vai ficar o quê? Vai ficar o MMC, que vai dar 30, né? Aí 30 dividido por 2, 15 vezes 1, 15, mais... Aqui vai dar 10, tá? Tô acelerando as contas. E aqui vai dar 6. E aí isso aqui vai dar o quê? 31 mil dividido por 31 sobre 30. Frações, né? Mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, 31 mil, tá? Vezes 30 dividido por 31. Aí vamos simplificar aqui, né? O 31 mil com 31 vai dar 1000 aqui, né? Vezes aí o 30 vai dar o quê? 3 mil. Ou melhor, 30 mil. 30 mil é a nossa constante de proporcionalidade. Só me interessa o caso do Z. Vamos aqui no passo 2, então, finalizar. Vai ficar Z dividido por 1/5 é igual a 30 mil. Então, o produto dos extremos igual dos meios, Z igual... Deixa eu tirar aqui que você tem a minha imagem aqui. Deixa eu puxar para cá, tá, gente? Então, vai ficar Z igual a quanto? 6 mil, tá? Você vai procurar lá o gabarito de 6 mil. Tá? Só correr um pouquinho porque as contas já são parecidas com a aula passada. Então, você vai procurar lá a alternativa B, tá? E vai marcar no Enem 2019. Tá vendo que cai esse negócio? Então, fique atento, tá? Próxima aula, um novo assunto. Beijo, um abraço. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Já me conhecem, eu sou Manuela Carvalho, fisioterapeuta, e eu tô aqui para dar dica na prática para vocês trabalhar o corpo de vocês e melhorar a sua postura para essa maratona aí que vocês estão passando. Já fizeram exercício cardiorrespiratório, agora vamos trabalhar a nossa postura. Os exercícios que eu vou ensinar para vocês são exercícios que eu gosto muito de ensinar dentro do método Pilates para aquela galera que quer fortalecer abdômen, fortalecer a região aqui, ó, de lombar, mas aqueles exercícios costumeiros de academia podem gerar alguma dor na cervical. Às vezes a gente já não tem esse fortalecimento todo do abdômen e a gente pode fazer e trabalhar o abdômen sem precisar forçar demais outras regiões. Bora pra prática. Simples. Você vai deitar de barriga para cima, vai suspender as duas pernas, tudo bem? A mão vai ficar apoiada aqui, lembrando sempre de afastar o ombro da orelha. Subiu aqui, você só vai descer um pé, voltou, desceu outro pé, voltou, desceu outro pé, voltou.
Coisa simples, né? Nem precisa falar. Quantas vezes a gente pode fazer? Umas 3 séries de 20 tá de bom tamanho. Ainda assim, de barriga para cima, tem um exercício muito legal também e que não força tanto a coluna, tá? Dobrei as pernas. Dessa vez a gente vai abrir os braços e eu vou girar as 2 pernas juntas para um lado, tá? Faz uma forcinha para voltar, girou para o outro lado, faz uma forcinha para voltar, na mesma quantidade de vezes. Aí a gente vai trabalhar a outra região, que é a região da coluna. A gente vai fazer um exercício chamado paraquedas. Exercício muito legal. Você vai botar a mão para baixo, vai suspender os braços e as pernas ao mesmo tempo. Se tiver muito difícil, pode deixar a perna encostada no chão, tá bom? E ó, subi, segurou, 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 desci, beleza? Subiu de novo. Mantém. Lembra de contrair o abdômen quando subir, descer. Todos esses exercícios são interessantíssimos e vão beneficiar muito na postura de vocês e ajudar ainda a fortalecer essa musculatura, tá bom? Bora praticar! Beleza, galera? Tudo bom? Meu nome é Kerson, professor de Física. Estou mais uma vez aqui com vocês para dar continuidade ao nosso estudo remoto. Hoje nós vamos dar continuidade à hidrostática. Nós vimos na aula 1 pressão, densidade e pressão atmosférica e hoje nós iremos ver o término do assunto. Hoje, em hidrostática, aula 2, nós vamos começar falando a pressão que o líquido exerce sobre um corpo. Aqui nós temos um recipiente com um líquido qualquer, com um fluido qualquer, e um ponto A. Da superfície do líquido até o ponto A, eu tenho uma altura H. Então, para nós calcularmos a pressão exercida sobre esse ponto A, nós vamos utilizar a seguinte expressão, dGH. Perceba que pressão é força sobre área. Eu não vou derivar essa equação para vocês. Eu já coloquei ela aqui já derivadazinha, tudo sem problema nenhum. Quem é esse D? D é a densidade. Perceba que aqui é um líquido, é um fluido homogêneo. Então nós não vamos ter mais de uma densidade. G é a aceleração da gravidade e H é a altura, ou seja, é a profundidade que esse corpo se encontra. Nós vamos utilizar H porque nós vamos medir a altura da coluna desse líquido. Princípio de Stevin. O que é que Stevin vem falar para a gente? Ele vem dar a variação da pressão entre 2 pontos. Eu coloquei aqui um ponto A, uma altura A, certo? Até a superfície, e um ponto B da altura B. Perceba também que nós estamos falando de um fluido onde a densidade dele é a mesma, porque eu estou falando de um fluido homogêneo. Então as densidades e a aceleração da gravidade não vai depender da altura. Eu estou no mesmo fluido. Então a variação, toda vez que a gente vai falar de variação, eu vou pegar final menos inicial. Ou seja, pressão de B, que é a maior pressão, menos a pressão de A. Onde densidade e aceleração da gravidade vai ser comum os dois. Então eu coloquei em evidência aqui e coloquei a altura de B menos a altura de A. Então o princípio de Stevin, ele vai falar da variação da pressão entre 2 pontos. Pressão absoluta. A pressão absoluta, ela tem a ver com o aumento da pressão em uma determinada substância, tomando como base que acima do fluido eu ainda tenho a pressão atmosférica, que é representada como PO. Então eu tenho a pressão do líquido em um determinado ponto e tenho sobre esse líquido a pressão
atmosférica. Para nós calcularmos essa pressão absoluta, a pressão final vai ser a pressão inicial, que é a pressão atmosférica, mais densidade, aceleração da gravidade e altura. Certinho? Então, pressão, o princípio de Stevin é a variação da pressão, e a pressão absoluta é a pressão hidrostática, a pressão de um fluido, juntamente com a pressão atmosférica. Vamos falar um pouquinho também de vasos comunicantes. Quando você chega em um lago, que você olha o lago, você não sabe onde é que está a parte mais funda e a parte mais rasa. Por quê? Porque o líquido, quando ele exerce a mesma pressão, ele vai ficar em uma lâmina homogênea, uma lâmina uniforme. Ou seja, quando eu chego em um lago e olho o lago de cima, eu vou ver o quê? Como a pressão atmosférica está exercendo sobre toda a superfície do líquido de uma maneira homogênea, não importa se tem uma parte mais funda ou uma parte é diferente da outra, que a altura da coluna do líquido vai ser a mesma. Então eu dei um exemplo aqui entre os pontos A, B e C. Perceba que tem formas diferentes, mas a altura em relação à superfície é a mesma. Ou seja, no ponto A eu vou ter uma pressão A, no ponto B a pressão C, B, e no ponto C a pressão C, que eles vão ser iguais. Tomando como base essa relação, e aqui em apenas um líquido homogêneo, eu trago aqui para vasos em U. Quando eu misturo mais de um fluido, aqui eu tenho um fluido A e o fluido B. Perceba que com a diferença de densidade entre eles, a altura da coluna desse líquido, né, em relação a um ponto determinado, elas vão ser diferentes. Então, se eu tenho uma maior densidade, eu vou ter uma menor altura do líquido, da coluna do líquido. É como se um líquido empurrasse o outro, porque a densidade vai interferir diretamente, ela é diretamente proporcional para o aumento da pressão, ok? Da pressão desse fluido. Então, como as pressões de A e B são iguais, e a pressão de A vai ser dada por densidade de A vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna de A, igual a densidade do líquido B vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da coluna do líquido B. Perceba que nós temos a aceleração da gravidade em ambos, então eu posso simplificar um com o outro, e a relação de líquidos de diferentes densidades vai ser densidade de A vezes a altura de A é igual densidade de B vezes a altura do líquido B. Falamos agora do princípio de Pascal. O princípio de Pascal ele vem trazer algumas características básicas e é um dos princípios mais utilizados no freio dos carros, no prensa hidráulica, é um outro nome também desse princípio, onde quando você exerce uma pressão no fluido, essa pressão ela é transferida integralmente para todas as partes do fluido. Eu tenho aqui duas polias móveis que estão ligadas com o mesmo fluido. Eu exerço uma força A sobre uma área A e na área B eu vou ter uma força exercendo no sentido contrário a A. Como a área A é menor do que a área B, eu vou ter também uma relação entre a força A menor que a força B. Perceba que esses dois, como a pressão ela é a mesma em todo o fluido, as pressões tanto em A quanto em B são iguais. Daí eu vou tirar a seguinte equação: força de A sobre área de A, que é a equação de pressão, que é igual a força de B sobre área de B. Nós temos também o teorema de Arquimedes. Quem nunca viu falar sobre a palavra eureka? Tem uma historinha de Arquimedes que ele descobriu essa relação do empuxo.
Como é que você se sente mais leve imerso em um fluido? Quando você entra na piscina, você sente que seu peso diminuiu. Na verdade, não é seu peso que diminuiu, porque quando nós estamos imersos em um fluido, aparece uma segunda força, contrária ao peso, que é o empuxo, representado pela letra E. Nós podemos derivar também o empuxo através da equação de força sobre área, mas eu já vou colocar a equação pronta, onde empuxo é igual densidade do fluido, então eu tenho o mesmo fluido, V desse é volume deslocado, então quando eu coloco um corpo imerso em um fluido, ele desloca um volume, e esse volume tem o mesmo valor do volume do recipiente que está imerso, e G é a aceleração da gravidade. Nós temos também o peso aparente, é aquele peso que nós achamos que diminuiu do nosso corpo quando estamos dentro de uma piscina, é chamada de peso aparente. O peso aparente vai ser o peso real menos o empuxo. Um exemplo desse peso aparente eu posso dar aqui. Quando eu coloco uma bola, por exemplo, mergulho a bola dentro de uma piscina e solto, o empuxo é maior do que o peso, então ele puxa a bola para superfície. Um corpo que fica em equilíbrio, né, dentro dessa piscina ou do fluido qualquer, é porque chegou onde o empuxo, que é um peso, é igual ao peso normal. Lembrando que o empuxo ele é uma força, então é medida em newtons. E quando um corpo decanta, ele vai ficar na parte de baixo. Em uma piscina, por exemplo, ele desce, significa que o empuxo é menor do que o peso. Galera, um grande abraço para vocês, espero vê-los logo logo. Fantásticos professores, maravilhosos. Então estamos aqui de volta. Lembrando a vocês que estamos permanentemente à sua disposição. Já estamos quase completando 200 aulas. Professor Ricardo, se o aluno quiser, se o estudante quiser acessar alguma plataforma, onde é que ele tem que ir? Ah tá, tvenem.com.br. Você não pode esquecer disso. Tem que estar lá, todos os conteúdos distribuídos por disciplina. Maravilha. E mais, e nas redes sociais, nas plataformas de vídeo, canal Escritório do Pensamento, nas plataformas de vídeo, Escritório do Pensamento. E tem mais, né? Onde é que tá mais também o TV Enem? Sempre nos canais abertos, nas TVs a cabo. São muitas as opções para poder você não perder as aulas do TV Enem. Então pronto, cara. E como a gente sempre diz, hein, professor? Paz e luz para vocês. E até a próxima.